Abnegação, Richard Baxter, 1615-1691. Do original, Self-Denial. Disponibilizado em inglês pela Grace James. Traduzido e adaptado por Antônio Carlos Moura. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Você ouve ministros lhe falarem sobre a ociosidade, o perigo e os tristes efeitos do pecado. Mas, de todos os pecados dos quais você já ouviu falar, dificilmente há algum mais odioso e perigoso do que o egoísmo. E ainda assim, a maioria dos cristãos professos nunca se incomoda com isso, nem é sensível à sua malignidade. Meu principal pedido, portanto, a você, neste momento, é que, como sempre, você prove ser verdadeiramente cristão e seja liberto do pecado e da condenação que o segue. Tome cuidado com esse pecado mortal do egoísmo e tenha certeza de que você possui a verdadeira abnegação. E se você a tem, veja se a usa e vive de acordo com ela. Para sua ajuda, eu lhe direi aqui como sua autonegação deve ser testada, isto é, se você realmente nega a si mesmo. Eu lhe direi apenas em poucas palavras como a menor medida da verdadeira abnegação pode ser conhecida. Ouça, onde quer que o interesse do seu eu carnal seja mais forte e mais predominante costumeiramente do que o interesse de Deus, de Cristo e da vida eterna, é precisamente nesse ponto onde não há verdadeira autonegação ou graça salvadora. Por outro lado, onde o interesse de Deus é mais forte, ali há autonegação sincera. Se você ainda me perguntar como isso pode ser discernido, lhe direi resumidamente assim. Em primeiro lugar, para que você vive? Qual é o bem que sua mente está principalmente disposta a obter? Qual é a finalidade que você principalmente projeta e se esforça para obter, e na qual você coloca o seu coração e deposita as suas esperanças? É o prazer e a glorificação de Deus e a fruição eterna da sua presença? Ou é o prazer da sua própria mente carnal na fruição de qualquer coisa inferior? Saiba disso, e você pode saber se você mesmo ou Deus recebem o maior interesse em sua vida. Pois esse é o seu Deus, aquilo que você mais ama e agrada mais e mais faz por ele. Em segundo lugar, o que você mais estima? Os meios de sua salvação e da glória de Deus? Ou os meios de prover para si mesmo e para a sua carne? Você tem em maior estima Cristo e a santidade que são o caminho para Deus? Ou riquezas, honra e prazeres que gratificam a carne? Saiba disso, e você poderá saber se você nega a si mesmo verdadeiramente. Em terceiro lugar, se você é verdadeiramente abnegado, você é normalmente governado por Deus e sua palavra e seu espírito e não pela carne. Então, examine-se. Qual é a regra e o mestre de sua vida? De quem é a palavra e a vontade que normalmente prevalecem? Quando Deus atrai sua vontade e o seu próprio eu atrai sua vontade também, qual dos dois você segue no teor de sua vida? Saiba disso e você pode saber se tem a verdadeira abnegação. Em quarto lugar, se você tem a verdadeira autonegação, a direção de sua vida é levada adiante em uma oposição bem-sucedida às suas vontades carnais, de modo que você não apenas se recusa a ser governado por elas e amá-las como seu Deus, mas você luta contra elas e as pisoteia como suas inimigas, de modo que você se arma contra sua velha natureza no curso de sua vida e está se esforçando contra si mesmo em cada dever seu.
E como os outros pensam que as coisas estão melhores com eles quando o seu próprio eu está mais elevado e mais satisfeito, então você saberá que as coisas estão melhores com você quando o seu eu está menor e mais efetivamente subjugado pela vontade de Deus. Em quinto lugar, se você tem a verdadeira abnegação, não há nada neste mundo tão precioso a você que conscientemente você não abandonaria por Deus. Aquele que possui algo que ama tanto a ponto de não conseguir abrir mão disso por Deus é um miserável egoísta e não santificado. Deus colocou homens nessa situação, no teste de sua sinceridade, para se separarem daquilo que era mais precioso à sua carne. Abraão foi testado ao se separar de seu único filho, e Cristo faz disso a sua regra permanente. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. No entanto, é verdade que carne e sangue podem fazer muita resistência em um coração alcançado pela graça. E muitos pensamentos de luta podem existir antes que, como Abraão, nos separemos de um filho, ou antes que possamos nos separar da riqueza, ou abrir mão da própria vida. Mas, ainda assim, conscientemente, a abnegação prevalecerá. Não há nada tão precioso a uma alma alcançada pela graça que ela não possa abrir mão, entregando-a à vontade de Deus e pela esperança da vida eterna. Se com Pedro recuássemos em uma tentação, deveríamos retornar com Pedro em choro amargo e entregar a Cristo aquela vida que em uma tentação negamos a Ele. Por fim, em último lugar, em uma palavra, a verdadeira abnegação é obtida pelo conhecimento e amor de Deus, exaltando-o na alma e rebaixando o eu. A alma iluminada é tão tomada pela glória e bondade do Senhor que isso a leva a sair de si mesma em direção a Deus e, por assim dizer, a se afastar de si própria para que possa ter comunhão com Deus. Isso a faz sentir-se desprezível aos próprios olhos e abominar-se no pó e nas cinzas. Não é uma resolução estoica, mas o amor a Deus e a esperança da glória que a levam a desprezar o mundo e olhar com desdém para tudo que é meramente provisão para a carne. Examine-se agora e teste o seu coração com base nessas evidências para verificar se você possui essa graça necessária da abnegação. Ou não trate esse assunto com leviandade, pois devo lhe dizer que o ego é o inimigo mais traiçoeiro e o enganador mais insinuante do mundo. Ele estará dentro de você quando você menos perceber e o vencerá quando você não se der conta de estar sendo muito afetado por ele. De todos os outros vícios, o egoísmo é tanto mais difícil de ser detectado quanto mais difícil de ser curado. Certifique-se, portanto, antes de tudo, de que você tem a abnegação e então tenha certeza de usá-la e viver na prática de negar-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Tu és aquele que da cruz fez um cajado e sendo elevado atraiu todo o coração. Derramaste tua vida nas mãos do Pai, meu Senhor. Bebeste o cálice da ira e ele te exaltou. Canto hosana ao Filho de Deus que ressuscitou e segue pelas searas a reunir